E, na verdade, eu creio que o Wesley tem um alvo pessoal, que ele não alcançado, tudo pelo contrário. Eu fiquei bem empolgado quando o Wesley me falou que queria pregar no Tadeu, inclusive convidando uma das pessoas da minha célula, porque creio que tenho plena convicção que vai falar com vocês, e se não, gente, é uma das pregações pessoais que mais tem transformado minha vida, assim. Inclusive hoje eu estou angustiado, eu estou um pouco triste do fato de eu sentir que perdi tanto tempo de ter feito as coisas mal. Eu não é uma pregação elaborada, acredito que não, é uma pregação talvez mais simples, mas mais genuína que eu poderia ter pregado. E quero que você possa receber tal qual eu recebi. Tempo atrás eu escutei o testemunho de David Wilkerson. O David Wilkerson foi um grande homem dos Estados Unidos, ele morreu. Que ele fala do momento que vem na vida, onde Deus batiza ele do batismo da angústia. Esse é o nome da pregação dessa noite. Onde Deus literalmente batiza ele do batismo da angústia. Hoje o ministério dele é um dos ministérios mais reconhecidos a nível mundial para tratar a drogodependentes. E quando escutei o testemunho dele, eu me vi extremamente confrontado. Estou confrontado já há um ano. Eu nunca quis pregar isso porque sentia que ainda não tinha um coração e creio que ainda não o tenho. Talvez um pouco mais, mas me vi confrontado, por forte que pareça, a que não sou um homem de Deus. Que por muito tempo pensei que eu era, mas na verdade estou longe de ser um homem de Deus. Estou longe de ter um ministério efetivo na minha vida. Sinto que perdi muito meu tempo tentando de procurar um ministério, sendo que a forma que eu estava procurando era totalmente errada. Já há muito tempo atrás, Deus tem me incomodado, que já estou um pouco cansado, querido, de escutar de avivamento, estou um pouco cansado de sentir que falar que minha família vai ser salva e não acontece nada. Estou um pouco cansado de oratória vazia, estou cansado de viajar e sentir que não há uma transformação genuína nas pessoas que eu ministro. Estou falando assim, estou me expondo totalmente a você. Não sei se você aspira algum dia a ser um homem influente assim. Mas hoje, apesar de nós, o Wesley, Deus tem nos permitido viajar, mas eu falo de tudo no meu coração, sinto que minhas pregações e aquilo que eu faço não está afetando nada. Sim, aí um e outro testemunho, mas sinto que minha pregação está vazia, algo lhe falta à minha vida. Assim. Algo acontece, assim, eu não aguento mais, assim, inclusive eu não quero viajar até que não há um peso genuíno, sei lá, não quero viajar numa conferência de jovens, se não há um peso genuíno de partidos por jovens. Eu não quero continuar pregando somente por pregar, eu não quero ter uma célula somente por ter uma célula, eu realmente quero sentir que aquilo que eu estou pregando nasce do coração de Deus. Eu anelo e desejo que as pessoas, quando escutem me pregar, eles possam cair de joelho porque tem uma convicção de pecado na vida deles. Que possam se sentir angustiados porque a glória de Deus está aí. Porque literalmente aquilo que estou falando está saindo do coração de Deus. Eu por muito tempo tentar de pregar melhor, ter uma boa oratória, uma boa homilética, mas isso é totalmente em vão se não há uma transformação do nosso coração. Não há nenhuma parte na Bíblia que diz que Jesus vai entrar no teu coração. Ele não quer entrar no teu coração porque teu coração é pobre, não serve de nada. Jesus quer tirar esse coração de pedra, isso se diz, e colocar um coração de carne. Ele não quer teu coração está queimado, está horrível. Ele quer literalmente fazer um transplante. Aí uma ministração na conferência, na escola de fogo que eu e o Wesley viajamos, se chama Coração de Deus. E uma das ministrações mais difíceis, eu nunca faço ela. Eu não faço ela porque, não sei se hoje tenho, mas eu não tinha o coração de Deus. Mas levo 6 meses orando por isso, assim. E tenho visto que algo Deus está fazendo na minha vida. Há pouco tempo nós estamos saindo para as ruas, a ganhar mendigos lá no terminal, agora estamos tentando agir a ganhar travestis lá no Iguaçu. Mas outro dia alguém soube e falou, Cris, você é um exemplo de ministro. Você é um homem de Deus. Eu falei, eu estou indo lá porque eu não sou homem de Deus. Porque eu estou tentando de ser um. Em resposta a algo que está no meu coração. Algo não está bem, algo está acontecendo.
Eu não quero ser mais um pregador que só vai ministrar porque agrada o povo ou porque acharam que era carismático. Eu quero ir a ministrar porque Deus realmente tinha isso no seu coração. Eu quero, por favor, que você possa escutar com muita atenção. Essa palavra talvez é muito simples, mas essa palavra que literalmente transformou minha vida. Muitas das poucas que tenho ouvido. Amém? Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Neemias. Neemias 1. Neemias 1, verso 1. Você encontrou aí? Fala amém, por favor. Amém. Primeiro capítulo de Neemias, verso 1 diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susa, veio Anani, e um de seus irmãos com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, cerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Falem miséria e desprezo. Miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão destruídos. Fala destruídos. Destruídos. E as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, Neemias diz: assentei-me, chorei, me angustiei, me lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E diz: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guardas aliança e misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, de dia e de noite pelos filhos de Israel, por teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, as quais tenho cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Baixe seu rosto, vamos orar, por favor. Pai, eu te peço no nome do Senhor Jesus, usa minhas palavras, unge meu coração. Pai, tu sabes que essa palavra, mais que dirigida para esses líderes, Senhor, é uma palavra dirigida para mim. Eu tenho sido alvo dessa palavra, essa palavra tem tocado minhas fraquezas, o ruim que eu sou, e confrontado uma realidade, Senhor. Mas da mesma forma, Senhor, que eu fui confrontado, eu te peço, confronta cada uma das pessoas que está aqui essa noite. Pai, hoje eu desejo o meu coração, porque essa igreja faça a diferença nesse lugar. Mas, Senhor, eu creio que não tenho que ser o único. Eu te peço, compartilha teu coração essa noite. Nos batiza no batismo da angústia, Senhor. Nos batiza no mar de lágrimas, Senhor. Tira toda a indiferença, Senhor. Eu te peço no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço que se essa palavra nasce no teu coração, por favor, transforma nossas vidas essa noite, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, te peço, usa-me e toca-me no nome do Senhor Jesus. Amém. No livro de Neemias, é um profeta, é um nome de Deus. A Bíblia estabelece vários tipos de batismo. Batismo de João, chamado batismo de arrependimento. E outro batismo chamado batismo de fogo, Mateus 3:11. O famoso batismo, o enchimento do Espírito Santo. Mas hoje eu quero te apresentar outro batismo. Um batismo que eu creio que todo cristão deveria estar mergulhado. Eu creio, principalmente, gente, que minha célula nunca vai crescer. E tua célula nunca vai crescer se realmente Deus não te batiza no batismo da angústia. A palavra que vocês acabam de ler fala de um homem que era o copeiro do rei. Era um homem numa posição confortável, era Neemias. Tinha a proteção do rei, estava dentro de um castelo, estava confortável, provisto por um rei. Comia da mesa do rei, havia confiança, proteção, cuidado, como dízimo. E diz que um dia ele estava sentado e passam Anani e
e seus irmãos. E ele lhe pergunta: o que acontece? E Ananias diz: nossos irmãos estão em miséria e em desprezo. Eles estão sendo exiliados. Disse que nesse momento, um homem de Deus, um genuíno homem de Deus, diz que se senta, chora, jejua e se lamenta por dias da situação que estava vivendo essa nação. Por milhares de vezes eu li o livro, não sei se milhares, mas muitas vezes eu li o livro de Jeremias. Tenho lido, além desse livro chamado Jeremias, outro profeta que vive uma experiência similar, onde literalmente escuta, perante a realidade da nação, diz que ele se angustiava. Para que você entenda o contexto, sabe o que ele estava vivendo? Neemias não viu, mas ele escutou que seus irmãos, o povo escolhido de Deus, você, eu, estavam em desprezo de miséria. A palavra desprezo significa que estavam destroçados, literalmente no original, estavam despedaçados, mas não só emocionalmente, sino espiritualmente e socialmente. As crianças eram vendidas como escravos, muitas delas eram comidas por suas mães. Isso estava vivendo o povo escolhido de Deus. A Jerusalém espiritual estava acabada, não havia mais volta. É uma igreja, querido. Em nossa simbologia de uma igreja cristã, a identidade, as muralhas têm uma simbologia que significa identidade, significava cuidado, proteção. Ele estava dizendo: a nossa identidade está no chão, socialmente, espiritualmente, não valemos nada. As mães estão vendendo seus filhos, nossos irmãos estão sendo vendidos como escravos. No templo santo lá, o sacerdote está se corrompendo com Tobias. O puro e o santo está misturado, está tudo mal. Diz que nesse momento, Neemias é batizado em uma angústia divina. Diz que ele chora e clama por dias. Literalmente, há uma angústia. Quero que entenda isso, gente. Literalmente, Deus abre seu coração e batiza ao homem na angústia de seu coração. Isso é o que me confrontou. Como posso eu dizer, escuta, que eu sou um homem de Deus, se eu não me angustio por meu pai que não é crente? Como eu posso dizer que sou homem de Deus se passo pela rua e não sou capaz de ajudar um mendigo? A Jerusalém caiu, minha identidade se perdeu, algo está mal. Algo está mal. Eu tenho tentado de mudar e tenho saído com algumas pessoas cristãs e tenho tentado de me angustiar pela necessidade. Quando vou, as pessoas que estão do lado meu ficam estranhas, como se o que eu estou fazendo é anormal, sendo que em algum momento minha identidade como cristão se perdeu, está acabada, destruída. Abra sua Bíblia, por favor. Lamentações 1. Lamentações 1, verso 12. Vai ver os mesmos sintomas em outro profeta chamado Jeremias. Jeremias na Bíblia é um famoso profeta chamado de chorão. Sua característica era que habitualmente vivia chorando, mas não era porque ele queria. Deus tinha batizado ele em um batismo de angústia. Lamentações, encontrou aí? Encontrou? Fala amém. 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 Lamentações capítulo 1, verso 12 diz: vocês não se comovem? Todos vocês que passam, por todos aqueles que passam por aqui, olhem ao redor e vejam se há outro que sofre ou está sofrendo maior do que eu. O que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu sua ira. A nossa Bíblia diz: porque Deus me angustiou e derramou de sua ira sobre mim. Do
do alto Ele me fez cair fogo sobre os meus ossos. Jeremias está dizendo, escuta, como vocês não veem que nossos irmãos, teus irmãos, estão indo ao cativeiro, estão indo a baixar o país. Olhem quantos estão indo. Nós perdimos, está tudo acabado. Olhem o que está acontecendo. Nenhum de vocês chora e se angustia que nem eu. Está dizendo, acordem, despertem nessa realidade. Mas Jeremias tem uma clave na vida dele. Deus tinha batizado no batismo da angústia. Olha o que diz no verso 16, um pouquinho mais para baixo. É por isso que eu choro. As lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para me consolar. Não há ninguém que restaure meu espírito. Vai no verso 20 agora. Veja, Senhor, no mesmo capítulo, verso 20. Veja, Senhor, como estou angustiada, estou atormentada no íntimo e no meu coração se perturbou, pois tenho sido muito rebelde. Vai no capítulo 2 agora. Capítulo 2, verso 11. Olhe como clama um coração batizado no batismo da angústia. Meus olhos estão cansados de chorar. Minha alma está atormentada. Meu coração se derrama porque meu povo está destruído. Porque as crianças e os bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Gente, isso estava acontecendo no povo de Israel, o povo santo. O povo que tinha que trazer a glória de Deus e contaminar o mundo. Esse povo, que somos nós que temos que ser luz do mundo, estava nessa situação. As mães não tinham que dar de comida a seus filhos. A identidade dele estava queimada, estava destruída. Como eu posso dizer que eu sou um homem de Deus se o coração de meu Senhor não é meu coração? Nunca, querido, eu sei, nunca vou ter ministério efetivo até que meu coração não se angustie pela salvação dos perdidos. Gente, não pode ser que nós façamos viagens, vamos a um restaurante e não preguemos a ninguém. Vocês me olham, mas é como eu me olhava. Como eu posso ir a comer a um restaurante e não me angustiar pelos perdidos? Como posso eu fazer uma viagem, sei lá, e não ganhar nenhuma vida para Cristo? Como podemos nos fazer chamar filhos de Deus se nosso coração não se angustia? Por isso eu estou saindo para a rua. Gente, meu pai me convertido e eu nem sequer choro por ele. Eu estou totalmente indiferente a isso. Acabamos de sair com os meninos. Havia um menino que se chama João Carlos. Tinha 25 anos, filho de pais evangélicos. Tinha AIDS. Tinha AIDS porque queria ganhar, sei lá, 5 ou 10 pilas a mais, porque queria ter mais dinheiro para comprar crack. Então, o cara falou, então tenhamos sexo sem camisinha. O cara hoje tem AIDS, dormindo na rua. Esse João Carlos sempre esteve aí. E minha indiferença nunca chegou a ele. Como eu posso, querido, ir a pregar de salvação dos perdidos se meu coração não está batizado no batismo da angústia? Todo teu chamado, escuta, todo chamado que tu tens na vida tua, se tu me dizes, Cristo, Deus me chamou, quero que saibas que esse chamado nasceu na angústia do coração de Deus. Porque Deus um dia, na Inglaterra, viu as crianças mendigas se prostituindo. E Deus viu essa realidade, seu coração se angustiou e chamou um homem que se chama George Miller. E nesse momento, George Miller tem um chamado e estabeleceu os maiores orfanatos da Inglaterra até o dia de hoje. Ele chorava, angustiado pela realidade que via. A angústia é quando há uma dor interna que literalmente comove tuas emoções, vai até o profundo da alma, não é variável, uma angústia permanente.
por uma situação externa ou interna. Não é preocupação, eu não quero hoje gerar em você uma preocupação. Preocupação é algo emocional, vai, chega, vai embora. Eu fui para a Índia, fiquei preocupado, ajudei um tempo, mas só foi preocupação, querido. Não foi uma angústia genuína no meu coração. Deus precisa tirar esse coração de pedra. Continua em Lamentações capítulo 2, verso 18. Diz: o coração do povo clama ao Senhor, o muro da cidade de Sião corra como um rio, as suas lágrimas de dia e de noite. Não se permita nenhum descanso, nem dê repouso à menina dos seus olhos. Levantem-se, gritem no meio da noite, quando comecem as vigias noturnas. Derrame seu coração como águas na presença do Senhor. Levanta-te para Ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Olha, Senhor, e considera: a quem trataste dessa maneira? Deverão as mulheres comer seus próprios filhos, que elas criam com tanto amor? Essa passagem que está na tua Bíblia é real. O profeta Jeremias está insinuando como pode ser tão ruim o que estamos vivendo, ao ponto que as mães pensem em comer a seus filhos. E ele diz: como vocês não choram? Eu estou dizendo, como eu não chorava? Como eu não choro se meu bairro, no Pilarzinho onde eu moro, a uma quadra, um cara matou a tiros a outro? Como eu não chorei perante essas trevas? Algo está mal em mim. Não posso continuar dessa forma. Eu preciso parar tudo para aqui. Minha célula vai se encher de sono e que estou chato de convidar pessoas cristãs na minha célula. É tempo que nós clame por perdidos, gente. Para ganhar pessoas que não conhecem. Está cheio lá fora. Cheio. E começamos a brigar por pessoas que já estão, já conhecem. Eu falo isso porque também convidei. Eu não estou falando de ninguém, pessoal, estou falando de mim. Essa pregação foi feita para mim. E deveria me dar maior vergonha pelo grau de influência que eu tenho e no ministério que eu trabalho. Mas, querido, eu estou me expondo a você, porque eu preciso que o coração de Deus toque teu coração essa noite. Não pode ser que nós continuamos vivendo uma vida igual como uma pessoa no mundo. Não podemos. Precisamos que Deus nos batize e nos mergulhe no mar de lágrimas. Toda paixão genuína nasce da angústia do coração de Deus. Cris, o coração de Deus chora? Chora. Jesus está em frente de Jerusalém e diz que ele chora pela incredulidade que eles tinham. Quantas vezes ele mandou seus profetas a que pudessem se arrepender, e ele chora literalmente. Quando morre um de seus amigos, ele não morre porque tinha perdido ele. Ele morre porque nenhum deles tinha fé, pela incredulidade da nação. Em Mateus 20 diz: vem seus discípulos e falam para ele, fala: Senhor, podemos nos sentar lá no céu, numa destra e outra na direita? Jesus diz: isso não me corresponde para mim. Vocês podem beber do vinho que eu vivo e ser batizados, escuta, batizados no batismo que eu sou batizado. Podem? Eles falam: podemos. E ele diz: vocês vão tomar o cálice que eu vou beber. E diz: e vocês vão ser batizados no batismo que eu fui batizado. Quando Jesus fala desse batismo, está falando a seu sofrimento. Hoje estou te fazendo um chamado para angústia, porque de todo o meu coração, querido, você não vai fazer nada genuíno para Deus se não nasce da angústia do coração de Deus.
tudo aquilo que você vai fazer ser feito na carne. Quando eu fiz o projeto no Erastogen, acredita, não tinha nascido do coração de Deus, porque não se manteve. David Wilkerson, ele conta que quando viu os drogados na rua de Broadway, era um centro de prostituição, droga, álcool, estupros por doquer. Diz que quando ele sai pelas ruas e começa a ver essa realidade, diz que chora como um mar de lágrimas, 6 meses chorando. E desde esse dia nasce Teen Challenger, o maior reconhecimento a nível mundial para as clínicas de reabilitação no mundo. Por quê? Porque nasceu no coração de Deus. Porque nasceu na angústia do coração de Deus. Querido, eu sinto que perdi tanto meu tempo. Tanto meu tempo. Se eu teria sabido, querido, eu quero que tu possa entender a minha frustração. Eu estou chato de pregar de uma forma vazia. Por mais que tenha uma preparação, por mais que estude, mas estou chato de não sentir que minha pregação não nasceu no coração de Deus. Querido, por muito tempo eu procurei ministério, igreja, mas hoje me dá igual. O único alvo que hoje tenho é sentir que o Deus compartilhou seu coração comigo. Esse é o único alvo que eu tenho. Eu falei, Wesley, eu tenho um único alvo hoje na minha única oração é uma: Senhor, por favor, me batiza no batismo da angústia, que teu coração seja o meu, batiza-me, mergulha-me. Não quero ministério, não quero igreja, solamente quero saber que a tua angústia é a minha angústia. Isso para mim é suficiente. Eu quero motivar você, gente. Você não pode continuar vivendo uma vida igual que o mundo. Não pode. Temos que parar. Gente, se essa igreja não é mergulhada no batismo da angústia, nunca vamos ganhar de agir. Nunca. Somente vamos trazer pessoas de outras igrejas. A nossa identidade se perdeu. As muralhas, quando Neemias fala de muralhas, a identidade dele se perdeu. Nós, escuta, nós perdimos, eu perdi a minha identidade. Gente, você pode pregar o amor de Deus, escuta. Você pode falar do amor de Deus, pode pregar a centos, a milhares, a milhões, pode ser santo, justo, fiel, e ainda assim não entender o amor de Deus. Eu sei isso porque eu preguei. Eu preguei a mais de 1000 pessoas evangelizando, e ainda assim não entendia a minha identidade de Deus. Ainda assim não entendia o próprio coração de Deus. Querido, escuta. Deus é amor, eu não é? Eu não é? É, né? Jesus é a imagem visível desse amor. Amém? Era Jesus falando amor. Era o amor curando, era o amor pregando, era o amor servindo. E a Bíblia diz que nós somos imitadores dele. Jesus não veio ao mundo só para te resgatar. Nós vivemos aqui na terra, gente, só querendo que venha um rapto da igreja. Mas o rapto, eu quero que entenda, não é uma situação de escape de nós. Estamos chatos do mundo, nos leva. É um momento de casamento. Nós estamos chamados, escuta, a pregar o amor de Deus. As trevas, lá no terminal do Guadalupe, lá na rua Iguaçu, onde tem travestis, está cheio de trevas. Sabes por quê? Porque não há luz. As trevas é somente a ausência de nós. O Evangelho de Cristo não é só nós ir para o céu. É o céu vindo para a terra. E através de você. O reino de Deus está em você. Cristo em nós. Esperança de glória. Se há trevas onde você vive, o mais provável é porque você não está brilhando.
Há uma passagem que me dá muito medo, e estremece meu coração. E no nome de Jesus eu quero que estremeça o teu. Em Efésios 2, em Apocalipse 2 diz, uma das mensagens para uma igreja, diz: conheço tuas obras, tua perseverança, teu trabalho duro, conheço que tens desechado esses falsos apóstolos, conheço que tens perseverado e tens ficado firme. Mas diz, mas tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. E diz, escuta, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Escuta, e se não fazes isso, vou tirar o teu candelero. Sabe o que é candelero? Candelabro de seu lugar. Creio que é uma das passagens mais tristes para uma igreja. Gente, eu creio que eu estou pregando não o som do Espírito Santo. Gente, eu preciso que você escute isso. Era uma igreja que servia a Deus, que tinha data show, que tinha músicos, que perseveravam, perseguidos e ainda perseveravam na fé. Mas escuta, diz que perderam sua identidade, perderam seu coração, perderam o primeiro amor. Escuta, diz que Deus, se não se arrepende, se você não se arrepende, se eu não me arrependo, vai tirar o candelero do lugar. Deus está dizendo, vão a deixar de ser luz. Está dizendo, vocês vão ser a única igreja que vai ter tudo isso, mas não vai brilhar no meio das trevas. Vocês vão perder a essência da igreja, brilhar no meio da escuridão. Temos perdido a nossa essência. Gente, a igreja, desculpa, mas nossa igreja, a grande maioria é ministro. A grande maioria tem um chamado de parte de Deus. Deus está dizendo, se vocês não são luz, eu vou tirar a luz de vocês. Vai ser uma igreja sem luz, só para cristãos. Para mim, é uma igreja sem alma. Tem perdido sua identidade. Esquecemos, escuta, o sacrifício de Jesus por nós. Isso aconteceu. No Salmo 51, vou te dizer por quê. 2 sintomas de por que perdimos essa paixão, nossa identidade. Nossos muros caíram, estão queimados, estão despedaçados, moral, espiritual e socialmente. Escuta. No Salmo 51 diz, Davi pecou com Betseba e matou Urias. Esse salmo fala disso, diz, Senhor, contra ti eu pequei, nada mais contra ti. Limpa-me de minhas transgressões, purifica-me como isótopo. Senhor, por favor, perdona-me. E ele se joga na presença de Deus. E escuta, no verso 12 é o que ele diz. E renova em mim o gozo da salvação. Pornografia não é a doença. Mentira tampouco é a doença. Adultério tampouco é a doença. Luxúria tampouco é a doença. São sintomas. Sintomas de que perdimos o gozo da nossa salvação. Se você voltou a velhas práticas, é porque esqueceste daquilo que Jesus fez por você. A paixão se perde, escuta, quando você esquece porque você se achegou a Jesus. Eu algum dia, escuta, esqueci que quando tinha 18 anos queria pagar com minha vida. Esqueci que eu não tinha rumo, direção, estava em treva, deprimido. Esqueci que quando estava na sala da minha casa, Jesus inundou meu quarto e Ele entregou um propósito na minha vida. Esqueci que tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou é dele. Esqueci que se não fosse pela misericórdia dele, eu nem sequer estaria pregando hoje. Esquecimos por que Jesus veio. Esquecemos que foram 6 horas de castigo, 6 horas sendo punidos por causa de você, por tuas mentiras, teus roubos. Jesus não teria por que ter vindo. E Ele veio a pessoas totalmente ruins. A Bíblia diz que todos nos afastamos a uma, todos pecamos, que inclusive nossa justiça é pano de imundícia. Não havia nada de bom em nós. Se você coloca um porco aqui e colocas um prato de camarão e lixo e motivas ele a comer, ele vai comer no lixo. Por quê? Porque ele é porco.
é a sua natureza. Ainda tentou o melhor do lado. Você e eu éramos esse povo. Literalmente. Nossa natureza comia lixo, pecado e imundícia. Era impossível que nós fizéssemos algo para ser salvos. Deus te amou tanto, que te reviveu, ressuscitou tua vida e lhe deu um sentido. Gente, se eu não fosse por Jesus, eu estaria morto hoje. É impossível. Algo aconteceu que eu esqueci do sacrifício de Jesus. Esse é um sintoma de que tua identidade tem se perdido. Quando foi a última vez que oraste por cura por um doente? Eu estou frustrado, eu falei com você, estou chato de ir a conferências e que apareçam milagres dentro da igreja, mas fora não acontece nada. Fomos com o Júnior no primeiro dia para a rua, 2 pessoas foram curadas e eu falei, Deus me perdoa porque como fui tão burro de não ter percebido isto? Como fui tão insensível, gente? Quando foi a última vez você que orou por um doente? Quando foi a última vez que você foi luz no meio das trevas? Estou chato de ler 6 passos para ser um homem de Deus. Estou chato de ler 5 passos para ser uma multinacional igreja. 5 passos para ver sucedido. Não é nenhum livro que tenha lido que fale da angústia do coração de Deus. Eu preciso que você entenda a sua identidade em Deus. Você é o amor em ação. Você literalmente, porque Jesus morreu na cruz para que te converter em amor em ação, justiça de Deus. Essa é tua identidade. Essa é luz no meio das trevas. Não pode ser que vivamos como qualquer um. Isso está dizendo Neemias. Toda a identidade está destruída. Temos que restaurá-la. Querido, eu preciso despertar você. Gente, não pode ser. Satanás está rindo na nossa cara. Satanás ri quando eu estou assistindo o jornal na televisão e meu pai está no Chile, não sendo salvo. Estou chamando hoje aos professores da escola dominical dessa igreja a que comecem a chorar pelas crianças desse bairro. Estou chamando os líderes dessa igreja a que comecem a chorar, se angustiam pelas pessoas que não são salvas. Isso é ser um homem de Deus. Mas algo aconteceu na nossa vida que estamos totalmente passivos, estamos dormindo. Sabe qual é o problema? Que o último que você vai notar é que você está dormindo. É o último. Eu por isso te falo, aonde estamos nós chorando? Aonde estou eu chorando pelo Roberto que está lá fora? Pelo Michael? Gente, eu preciso que você entenda isso. Isso é ser nome de Deus. É isso. Sabes que Amós, o profeta Amós que colhia higos, sabes que fala aqueles que eram passivos e indiferentes perante a realidade? Amós 6 fala assim: ai daqueles que têm festa, riem, fazem danças, comem e bebem, sendo que a Jerusalém, José está destruído. Eu tenho se despertado em mim de ir à conferência onde não só tenho que pular. Eu preciso me quebrantar. Escuta, eu preciso sentir que Deus coloque seu coração em mim. Eu não quero pular, não quero rir, sendo que minha célula não está ganhando novos convertidos. Algo aconteceu que nós estamos dormindo, gente. Não sei quanto tempo já levamos aqui no Jardim IP. Mas, gente, eu não estou tentando fazer equipe esse evangelho, estou falando de você, de mim. Algo totalmente pessoal. Eu preciso que nós acordemos, gente. Eu não quero que você me responda quando foi a última vez que você chorou por tua família. Quando foi que você chorou pela tua mãe, pelo teu pai, pelos teus filhos? Quando você foi que chorou, jejuou e confessou os pecados da tua família, como fez Neemias? Diz que Neemias foi mergulhado no baixinho da angústia. Diz que jejua, se angústia por dias. Diz de dia e de noite.
confessando os pecados dele e da nação. Quando foi a última vez que você chorou e se angustiou por aquilo que o coração de Deus angustia? Pode ser muito simples o que estou falando, mas é uma das poucas verdades que tem tanto transformado minha vida. Eu preciso despertar. Não pode ser que sigamos indiferentes, gente. Não pode ser que eu, trabalhando no ministério evangelístico, não chore e clame por vidas. Eu preciso que nós acordemos. Não pode ser que estudemos teologia e vivamos como pessoas do mundo. Que a pessoa quase literalmente, ela nos pergunte se somos cristãos ou não. Quando foi a última vez que você pregou o Evangelho? Quando foi a última vez que você levou alguém para Jesus? Quando foi a última vez? Eu tive tão errado, tantos anos, gente, procurando o ministério de uma forma errada. Mas não vou fazer nada genuíno na minha vida até que isso não nasça do coração de Deus. Só uma coisa, filho, por favor, para tocar. E o Wesley tocar violão. Duas coisas, escuta, ainda não acaba. Escuta. Você precisa entender a tua identidade. Escuta. Os muros de Jerusalém tinham caído. Satanás os destruiu. Há uma grande simbologia nisso, escuta. O fato de você não entender a tua identidade em Cristo, literalmente um ataque frontal a Jesus Cristo. O valor que tu tens está determinado pelo preço que foi pago, ou não é? O valor que tem essa planta está determinado pelo preço que foi pago, ou não é? 20 reais. Mas se eu vou e digo que eu estou vendendo essa planta em 3.000 reais, você compraria? Não, né? Porque não vale isso. O valor que foi pago por você, a tua identidade em Cristo, foi a sangue de Jesus. Que você não viva de acordo a esse valor, está dizendo que o sacrifício de Jesus não vale. Cada vez que você deixa que parte da tua muralha caia, cada parte da tua muralha caia em identidade, está dizendo que Jesus não vale. Cada vez que tu não pregas o Evangelho e não eres luz e sal no mundo, você tira o valor de Jesus. Por isso Satanás trabalha tanto em tua identidade, porque ele pagou um preço de sangue por você. Dois frutos de um baixismo de angústia é, em Neemias 2:4 diz, escuta, diz assim: Neemias chega ao rei, e o rei vê o semblante dele. Neemias, o que acontece contigo? Diz. E Neemias diz: Senhor, meu coração está angustiado. E nesse momento, o rei lhe pergunta: que queres que eu faça? Escuta, diz que Neemias ora e diz: quero que me deixes ir a restaurar os muros em Jerusalém. Resposta instantânea à voz de Deus. Neemias não tinha 3, 4 dias para orar. Neemias não tinha para um tempo de propósito de 21 dias. Neemias diz que na hora definiu a voz de Deus na sua vida. Um baixismo de angústia gera que tu possas reconhecer a voz de Deus de uma forma sobrenatural. Se você quer entender a voz de Deus de forma instantânea, deixa que ele te mergulhe no baixismo de angústia. Neemias soube na hora que ele tinha que fazer. Segundo, fruto do baixismo da angústia,
que em Esdras, em Neemias, no capítulo 8 diz que Neemias pega o livro da lei e começa a lê-lo, e todo o povo começa a chorar e se angustiar. Os muros estavam restaurados, e nesse momento Esdras, que era contemporâneo de Neemias, disse: fiquem felizes, alegrem-se, porque as muralhas estão restauradas, as muralhas voltaram a ser como eram antes. Agora dancem-se, gozem-se. Que eu estou tentando dizer, um gozo genuíno de parte de Deus vem do batismo da angústia. Se queres viver com um gozo genuíno de parte de Deus, ele nasce do batismo da angústia. Eu sei que essa palavra, Senhor, não era para todo mundo, mas, Senhor, eu fui obediente em poder pregá-la, Pai. Eu creio que já há pessoas que têm sido tocadas e transformadas, Senhor. Pai, eu te peço no nome do Senhor Jesus, tira esse coração de pedra. Senhor, Satanás não pode vir, não sonhar na televisão, tanto no Facebook que minha família, meus vizinhos, meu bairro está indo para o inferno. Eu convido você a começar a orar e pedir que Deus te dê um batismo na angústia. Se Espírito Santo vem e tira essa insensibilidade de mim. Senhor, por favor, vem nessa igreja e mergulhe a ela no batismo, Senhor. Mergulhe a cada célula, Senhor. Mergulhe a cada líder, Senhor. Não queremos seguir igual. Não pode ser que sejamos indiferentes às necessidades do perdido, Senhor. Senhor, que tuas lágrimas sejam minhas lágrimas. Senhor, mergulhe no teu batismo. Espírito Santo, vem. Comece a confessar os pecados da sua família, de seu bairro, comece a orar. É tempo de orar, é tempo de clamar a Deus por perdão, para que Deus nos tire o candelabro dessa igreja. Espírito Santo, batiza-nos, batiza-nos, Senhor, batiza-nos, Senhor.
essas lágrimas sejam uma manifestação genuína de que hoje tu tiraste esse coração de pedra. Senhor, tu poderias ter escolhido qualquer homem de Deus, mas tu escolhiste a Neemias, porque era um homem de oração. Senhor, poderia ter sido Anani e alguns dos outros, mas foi Neemias, ele saiu do seu conforto. Senhor, ele saiu de tudo confortável, porque era um homem de oração. Por favor, levanta cada líder, Senhor, dessa igreja com homem de oração. Senhor, por favor, não faz homens de oração, Senhor. Senhor, queremos chamar a tua atenção. Nós não queremos, Senhor, ser um Anani. Nós queremos ser um Neemias. Usa-nos para restaurar uma nação. Usa-nos para vir a restaurar uma situação espiritual. Usa-nos para restaurar essas muralhas. Pai, Senhor, talvez ainda nos falta muito, Deus, mas eu te peço no nome do Senhor Jesus, no nome do teu Filho, que seja o começo de uma transformação em nossos corações. Senhor, nós não queremos ver a miséria, o desprezo da nação brasileira, Senhor, e nós chorar diante disso. Senhor, por favor, queremos chamar a tua atenção para que a